Oi gente, tá começando mais um Cine Comenta. E depois de 2 semanas trabalhando que nem uma cachorra, eu consegui voltar para poder fazer vídeos novos para vocês. E hoje eu vou explicar o filme O Paciente Perdido, que acabou de estrear na Netflix. Primeiramente, o filme conta a história de Thomas, único sobrevivente de um massacre na sua casa. Agora, ele é um paciente de um hospital e que constantemente tem consultas com uma psicóloga que tenta a todo custo descobrir o que de fato aconteceu. Então, basicamente, a história é essa, e o interessante do filme é que ele é uma grande viagem não tão irreal assim. E ele explora muito bem a saúde mental, as relações e como isso pode te afetar. E se você, meu caro espectador, é como eu, Sherlock Holmes, você acaba perdendo um pouco da graça do filme, porque você acaba descobrindo, assim, na metade do filme, o que de fato tá rolando. Mas isso de forma alguma tira o brilho do filme, a forma como é contada a história, que por sinal é muito bem amarrada, juntamente com o fato de não ser um conto batido, traz para nós, espectadores, um frescor. Então eu saí do filme bem satisfeita com o que eu assisti. Mas agora vamos pro que interessa e vamos entender essa viagem toda. A gente começa a história com um homem entrando na casa em que ocorre um massacre. E a gente descobre que o primo, o pai e a mãe foram mortos, foram assassinados brutalmente. Porém, o filho, Thomas, mesmo levando uma facada profunda, sobreviveu. Ele é levado para o hospital, fica em coma por 3 anos e quando ele acorda, ele não se lembra muito bem do que aconteceu. E com o passar do tempo, a gente descobre que ele tem uma irmã, a Laura, e que ela desapareceu. História vai, história vem. O Thomas começa a ter várias visões sobre o crime, sobre a irmã, sobre a casa e principalmente sobre aquele assassino misterioso. E tudo começa a ficar um pouco confuso pra gente, pelo menos pra mim, porque ele tem visões muito fora da realidade e a gente não consegue entender muito bem o que está rolando. Principalmente as visões dele sobre uma parede com uma rachadura. A gente não consegue entender o que aconteceu ali e ela é o pulo do gato pra explicação do filme, pro final do filme. E aí a gente começa a ligar os pontos. Primeiro, em relação às fotografias, em que o Thomas tem um mini surto por não estar no álbum. Depois, a gente vê, né, que tem um papel de parede anterior àquele ali, que era um papel de parede mais feminino. E o de agora seria um papel de parede mais sombrio. E ali, naquele momento, eu particularmente fiquei na dúvida. Eu já tinha entendido que pra mim, um dos dois não existia, né? Mas eu não sabia quem era. Se aquilo ali, aquele papel de parede, quer dizer, se a Laura achava que era o Thomas, ou o Thomas achava que era a Laura. E aí a gente descobre que é a segunda opção. A Laura, ela realmente existiu, mas ela morreu antes mesmo do Thomas nascer em um acidente de carro. Eu acredito que era perceptível que os pais do Thomas eram pessoas extremamente problemáticas. Mesmo antes da gente saber se a Laura existia, se o Thomas existia ou não. Já dava para perceber que eles tinham problemas de comportamento, mudanças de humor, enfim. E que principalmente, ao meu ver, assim, no filme, não são nada carinhosos com os filhos, né? Até então a gente não sabia se era um, se era dois, se não era nenhum. E a gente percebe que todos esses problemas foram por conta da morte da Laura. E com a chegada do Thomas, ao invés de ser algo para se comemorar, ele é meio que a segunda opção. Infelizmente, né? Ele é meio que sobrou. E isso é bem perceptível, né? Quando o bebê lá, o bebê Thomas, tá chorando no quarto que era da Laura e eles estão extremamente estressados com aquele choro, eles não conseguem lidar bem com aquilo ali. Enfim, eles não têm o mínimo de paciência com o filho deles. Você vê que eles não conseguem seguir em frente. E isso se segue em toda a jornada
do Tomás. Então ele cresce um menino muito problemático. E com a chegada do primo, aquilo se torna insuportável. Porque ele começa a perceber que os pais têm um certo apreço ao menino. E o ápice da fúria do Tomás é os pais deixarem o primo ficar no quarto que sempre foi proibido para ele, no quarto da Laura, da irmã que morreu. Então ele surta, e aí a gente tem todo aquele resumão do que realmente acontecia, de todas as situações que a gente achava que era a Laura, e na verdade era o Tomás. Então a gente tem uma cena que pra mim é uma das mais fortes em relação a abandono parental, que é aquela cena quando a mãe atropela a menina, enfim, começa a chorar. Ela tem completa repulsa ao filho. Se alguém não entendeu também, enfim, essa cena, ela começa a chorar porque ela lembra da filha que morreu da mesma forma, né? Então, aquele simples momento em que ela poderia tirar a vida de outra criança, menina, fez com que ela surtasse. Outra cena interessante, enfim, o filme tem muitas cenas interessantes. É quando ele tá beijando a menina, que não é a Laura, tá? Novamente, todas as cenas que eram a Laura eram o Tomás. Ele tá beijando a menina e aí ele pergunta se ela acha ele esquisito. E novamente ali ele começa a dar uma surtada e começa a bater a cabeça contra a árvore. E o interessante dessa cena é que quando a psicóloga fala pra ele, acorda, Tomás, a menina some, a irmã some e aparece a imagem de uma mão vermelha, né, com tinta, enfim, sangue. A gente não sabia até então, na árvore. E na cena final, nós vemos que quando o Tomás vai até o túmulo da irmã, tem uma arte da própria irmã, da Laura, né, com a mãozinha ali com tinta no túmulo. Então, aquele momento ali pro Tomás ficou guardado na cabeça dele pro resto da vida. Quando ele surta também em relação ao álbum de fotos, que isso me trouxe uma dúvida, era ele que estava nas fotos? Não, era a Laura. Ela não colocou fotos do filho no álbum de fotos de família. Ela só colocou ela grávida do Tomás, que aí tem aquela surtada, né, que ele não tá no álbum, e ele realmente não está no álbum. Quem tá é a Laura. Então ele cresce se achando estranho, se achando esquisito. Então, voltando para a cena final, ele surta, né, pelo primo ter mais amor do que ele nunca teve em toda a vida, nesses únicos dias que ele tá na casa. E aí, voltando àquela cena do início, que a gente vê o assassino entrando na casa, é simplesmente o Tomás voltando para casa. Ele tinha acabado de matar toda a família. Ele voltando para casa, porque ele meio que não sabia muito bem o que fazer naquela situação. Ele ia embora, desistiu, voltou. E uma cena bem marcante pra mim é quando ele volta na casa e ele entra e ele olha pro espelho e ele se vê. É como se ele tivesse ligado a chave do menino Tomás, né? Que ele se toca da monstruosidade que ele acabou de fazer. E é aí que ele tenta se punir, né? Se flagelar ali, né? E é ali também que a gente tem a explicação da onde surgiu aquele rosto da irmã dele, já que a irmã dele morreu pequena. Quando ele tenta se matar, tá lá no clipe a irmã dele, o rosto da irmã dele. Ele pega aquele rosto e leva pra si, depois daqueles 3 anos em coma. E pra finalizar, em relação àquele médico misterioso, né, que ele tem uma certa implicância, o Tomás, em todo o filme, eu até cheguei por um momento a pensar que talvez tivesse sido ele que fez tudo aquilo. E o médico ficava com aquela cara feia, enfim, ele não queria que o Tomás tivesse contato com o Bastian, né, o paciente dele, porque ele sabia que o Tomás era um monstro, assim como ele fala no final. Esse cara é um monstro. Então ele tinha muita repulsa dele. Já a psicóloga tenta compreender toda aquela situação. Então isso meio que faz com que nós, espectadores, assistindo, ficássemos de um lado, assim, né? Somos a psicóloga ou somos o médico? Enfim, eu achei um filme muito bom. Acho que vale muito a pena parar para assistir o filme. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Voltei e eu espero que vocês tenham gostado.